volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 55. Encontrando a área do triângulo entre dois quadrados. Sabendo a área do quadrado A, B, C, D, e do quadrado E, F, G, H, calcular a área do triângulo C, E, I. Será que, conhecidas apenas as áreas dos quadrados, é possível calcular a área do triângulo C, E, F? Neste exercício, são fornecidos apenas dois dados. A área do quadrado A, B, C, D, igual a 16 unidades de área. E a área do quadrado E, F, G, H, igual a 36 unidades de área. Passo 1. O nosso objetivo é calcular a área do triângulo C, E, I. Sabendo a fórmula para o cálculo, podemos confirmar que desconhecemos os valores da base C, E, e altura D, I. Vamos então admitir que C, E, é igual a x, e a altura D, I, é igual a y. Assim, a área será igual ao semiproduto x por y. Vamos então calcular estas duas medidas. Passo 2. Que medidas podemos obter com as áreas dos dois quadrados? Exatamente os lados dos quadrados. Sabemos que, em qualquer quadrado, o lado é igual à raiz quadrada da respectiva área. Assim, o lado do quadrado A, B, C, D é igual a 4 unidades de comprimento. E o lado do quadrado E, F, G, H é igual a 6 unidades de comprimento. Contudo, em termos de cálculo da área do triângulo C, E, I, não obtivemos nada. Passo 3. Vamos procurar uma semelhança de triângulos, na qual as medidas x e y intervenham. Analisemos os triângulos C, D, I, a roxo, e C, E, F, a castanho. Reparemos que os ângulos C, D, I, de vértice D, I, C, E, F, de vértice E, são retos. Por outro lado, os ângulos D, C, I, de vértice C, I, F, C, E, de vértice C, são iguais, porque são verticalmente opostos. Por último, e porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, e se a soma de dois dos três ângulos dos dois triângulos é igual, significa que os terceiros ângulos têm que ser iguais. Isto é, o ângulo D, I, C, é igual ao ângulo C, F, E. Pelo critério A, da semelhança de triângulos, podemos concluir que os triângulos C, D, I, a roxo, e C, E, F, a castanho são semelhantes. E a relação de semelhança entre os triângulos permite deduzir a relação de proporcionalidade entre os lados. Pelo que podemos dizer que y está para 6, assim como 4 está para x. Na relação de semelhança entre os triângulos C, D, I, C, E, F, podemos confirmar que a relação de semelhança passa a uma relação de igualdade. Quando a distância C, E, é igual ao lado do quadrado A, B, C, D. Temos aqui três exemplos de uma relação de igualdade entre os triângulos C, D, I, C, E, F. Para pares de valores específicos das áreas dos quadrados, podemos confirmar que a relação de semelhança entre os triângulos
é uma relação de igualdade quando a distância, C, é igual ao lado do quadrado, A, B, C, D. Quando o lado é igual a 2, a distância, C, deverá ser igual a 2. Quando o lado é igual a 4, a distância, C, deverá ser igual a 4. E quando o lado é igual a 6, a distância, C, deverá ser igual a 6. Passo 4. Da relação de semelhança vista no passo 3, e sabendo que, como vimos no passo 1, que a área do triângulo, C, I, é igual ao semiproduto, X, por Y. Então a área do triângulo, C, I, é igual a metade de 24, ou seja, 12 unidades de área. Para um par de valores específico das áreas dos quadrados, a variação da distância, C, entre os quadrados, não influencia a área do triângulo, C, I. Enquanto a área do triângulo, C, F, pode assumir infinitos valores. Para o par de áreas iguais a 16 e a 36, por exemplo, para as distâncias entre quadrados iguais a 3, 7 e 15, a área do triângulo, C, I, é constante e igual a 12 unidades de área. Enquanto a área do triângulo, C, F, assume valores respectivamente iguais a 9, 21 e 45 unidades de área. A área do triângulo, C, F, não pode ser determinada com os dados fornecidos, pois depende da distância, C, que não foi especificada. A solução é indeterminada, existindo infinitas possibilidades. A variação da área do quadrado, A, B, C, D, influencia apenas a área do triângulo, C, I. Por exemplo, para valores de área do quadrado, A, B, C, D, iguais a 4, 16 e 36 unidades de área. A área do triângulo, C, I, assume valores respectivamente iguais a 6, 12 e 18 unidades de área. Enquanto a área do triângulo, C, F, mantém-se constante. A variação da área do quadrado, F, G, H, influencia tanto a área do triângulo, C, I, como a área do triângulo, C, F. Por exemplo, para valores de área do quadrado, F, G, H, iguais a 9, 36 e 81 unidades de área. A área do triângulo, C, I, assume valores respectivamente iguais a 6, 12 e 18 unidades de área. Enquanto a área do triângulo, C, F, assume valores respectivamente iguais a 6, 12 e 18 unidades de área. Antes de concluirmos, vamos deixar aqui uma visualização dinâmica no GeoGebra sobre aquilo que acabamos de assinalar estaticamente.